E aí, meu povo, bora falar sobre BBB? Eu já tava muito animada, né? Essa época do ano eu adoro falar sobre esse assunto, sobre os participantes, analisar eles. Só que como ainda não saiu a lista, a gente faz aqui um aquecimento falando dos participantes das edições anteriores. E não é de qualquer maneira, não. Eu vou comparar as similaridades de beleza estética, né? Entre participantes das edições anteriores. Tiveram muitos participantes que foram parecidos e a gente nem percebeu. E é sobre isso que eu vou falar hoje, porque vocês sabem que o meu assunto é a consultoria de imagem, visagismo, coloração pessoal. Então fica aqui que você ainda vai aprender bastante sobre a sua beleza. Então bora? Então, gente, vamos começar comparando a nossa querida Talula, quem lembra da Talula, do BBB 11, com a Ivy do BBB 20. Eu lembro quando a Ivy entrou, muita gente falou sobre essa comparação, só que a gente esqueceu. E hoje eu quero analisar e falar pra vocês o porquê da gente comentar tanto que as duas são parecidas. Então, primeiro a gente fala sobre coloração pessoal, né, gente? Não exatamente a mesma cartela, não analisei elas, mas a gente consegue ver, as duas têm olhos claros, nos tons mais frios, azulados, o cabelo também é bem escuro. Diferente da Ivy, né, a Talula é um pouco mais clara, tem um contraste mais alto, mas elas têm uma coloração pessoal que tem uma semelhança forte, né? Quando a gente fala até inclusive sobre traços faciais, também as duas têm olhos menores, né? Olhos pequenos, que até se fecham quando elas sorriem. Eles são até um pouco rasos, não vejo tanta profundidade nem saliência neles. E tem uma coloração parecida, como eu já falei. Eles também são amendoados, como vocês podem perceber, e faz com que a gente olhe e veja uma similaridade muito grande. Quando eu falo de nariz, os dois narizes são estreitos, não é exatamente o mesmo formato, mas os dois são bem finos. O sorriso é largo, os dentes são grandes, né? Elas davam gargalhadas. A Ivy eu lembro bastante, inclusive me divertia com ela nessa edição, né? Porque ela era bem escandalosa. O visagismo explica, né? O sorriso largo, fala sobre bastante comunicação que ela deve ter. E quando a gente fala até sobre o formato de rosto, não sei se é exatamente igual, mas as duas têm um queixo mais baixo, tá vendo? E essa base do rosto também é bem parecida. Então, vocês agora já começam a analisar sobre uma outra ótica, né? Coisas que vocês não observavam antes, agora vocês estão analisando sobre as duas, e é por isso que eu tô aqui. Agora eu vou falar sobre a segunda dupla, que é bem parecida das edições anteriores, que é o Alberto Cowboy, que era da edição BBB 7, e o Fael, que era da edição BBB 12. Não, gente, eles não têm características físicas tão parecidas assim, mas no estilo pessoal, e é isso que eu falo, né? A gente aqui conversa muito sobre o mundo das características físicas, mas muitas pessoas têm trejeitos muito parecidos, expressões corporais muito parecidas, e inclusive estilos pessoais, que nada mais é do que, gente, estilos pessoais é a nossa personalidade. Quando a gente escolhe acessórios e roupas, né, representando ela, isso faz com que a gente seja até mais feliz, quando a gente sabe quem a gente é e a gente consegue analisar muito bem isso pro mundo, representando bem a nossa personalidade através de acessórios e roupas. E esses dois, além de expressões corporais parecidas, além de vocabulário também, até um sotaque muito parecido, eles também tinham um estilo pessoal muito parecido, sempre com blusas sociais, calças jeans, fivela, cintão, né? Bem cowboy, e um chapéu que realmente faz com que eles pareçam muito por conta de estilo pessoal. Então é sobre isso. A nossa beleza é um conjunto. A gente não é só, a gente não se configura só nas características físicas, mas também na nossa personalidade, que dá aquela bossa, que faz nós sermos únicos. Inclusive, eu, não muito parecida com outra pessoa, posso ter um estilo pessoal parecido com o dela, um jeito de falar, e as pessoas falam, nossa, como vocês são parecidos, pra gente entender que nós somos um conjunto, e é por isso que eu quis trazer esses dois. Agora, a gente vai falar sobre a Thaís, do BBB 6, 20 nada, do BBB 6, quem lembra dela, gente? E a Ana Carolina, que era do BBB 5, se eu não me engano. Bom, as duas causaram no programa, e você vê assim que, diferente de estilos pessoais que eu falei da última dupla, aqui é bem características de traços físicos. As duas têm um nariz muito parecido. O nariz é um traço facial que fica no centro do nosso rosto, traz muito a nossa identidade, as pessoas lembram, né, muito da gente, né, por conta disso, é algo que representa a gente, por isso que eu sempre falo, né, quando a gente for fazer alguma intervenção estética, alguma plástica, a gente sempre tenta manter um pouquinho da identidade desse traço, porque realmente faz muita diferença. Tem gente que até não reconhece tanto a mesma pessoa quando muda, já que é um elemento aí no centro do nosso rosto, um elemento, um traço facial que representa muito a nossa identidade, então gosto sempre de falar isso por aqui também. Mas falando sobre o nariz, as duas têm um nariz bem arrebitado,
No caso da Thaís, eu acho que pode até ser um nariz curto. O nariz curto é aquele que é ainda mais arrebitado, que a gente vê, inclusive, as duas narinas de uma maneira bem evidente quando a pessoa tá olhando pra gente, né? Então, não consegui analisar tão bem, até porque são BBBs anteriores, com vídeos talvez conseguiria melhor, mas nas fotos a gente consegue ver que as duas têm esse nariz bem empinadinho pra cima, podendo até ser curto, que é outra característica de nariz. Quando a gente fala da boca também, né, as duas têm um arco do cupido bem marcadinho, a boca em si, não um sorriso, mas a boca não é tão larga, então traz uma lembrança de boneca e uma sobrancelha arqueada. As duas têm um olhar bem penetrante também. O olhar é uma característica bem forte, elas não é necessariamente igual, né? Inclusive a Thaís tem uma sobrancelha até mais cerrada do que a Ana Carolina, mas elas têm um olhar, as duas, bem, bem forte, né? Que também traz bastante lembrança das pessoas, com certeza. E quando a gente fala também das cores delas, né? Não necessariamente a mesma cartela, mas as duas são lourinhas, um contraste mais baixo, então também tem bastante similaridade. Bom, quando a gente fala sobre outra dupla, né? A gente vai agora para quarta, terceira dupla, acho. E a gente vai falar sobre o nosso querido Dr. G, quem lembra dele, e que era do BBB 5, e o Lucas do BBB 20, que os dois causaram. E aí também eu quis trazer essa dupla porque não tem tantos traços físicos parecidos, mas de novo, nós somos um conjunto. E olha como eles se parecem, simplesmente porque os dois têm uma estatura elevada, se bobear numa altura bem parecida, e uma escala óssea super larga, que também faz a gente lembrar, né, daqueles homens mais protetores, que se impõem mais, que a gente se intimida mais por conta dessa estrutura corporal. E acaba que eles também eram pessoas que tinham uma personalidade mais forte, né, até numa vibe bem machista, que combinava bastante com esse conjunto deles, não dizendo que é sempre assim, né, mas fica mais fácil a gente entender, compreender talvez atitudes que sejam até mais fortes, porque eles, na beleza deles, na imagem deles, também transmitem isso. Então ficava realmente uma coisa muito, como eu posso dizer, a gente nem questionava se eles tinham personalidade forte ou não. Eles conseguiam trazer isso também na imagem pessoal deles, o que ficava muito real, essa característica. Então é legal também porque os dois não têm tantos traços físicos parecidos, talvez um pouquinho também uma coloração mais clara, mas tem aí essa estatura e essa escala óssea muito parecida. Quando a gente fala sobre a outra dupla também que eu queria trazer, é o Bill e o Rodrigão, que também tem essas características, mas também eu não queria nem falar só deles, porque é legal lembrar que a edição sempre traz um Rodrigão, né, para novas edições. Então a gente teve o Rodrigão, a gente teve o Bill, a gente teve o Rodrigo e a gente teve também o Guilherme Napolitano, que foi antes do Rodrigo dessa última edição, que todos configuram ali no papel do Rodrigão. Que são também mais altos, mais fortes. Até o Rodrigo dessa última edição nem era assim, esse perfil tão fortão, mas eles têm um contraste pessoal mais parecido, né? Sempre com essa barbinha mais escura, contrastando bastante com a pele, ou seja, os contrastes, por exemplo, do Rodrigão e do Gui Napolitano são super altos até hoje, né? Eles não mudaram muito, não fizeram luzes, nem bronzeamento artificial, então você vê que eles têm também características físicas parecidas, e aí faz a gente lembrar quem vai ser o Rodrigão da nova edição, que geralmente também tem atitudes parecidas com essa imagem. E aí o visagismo explica, mas isso é para outro assunto, é para outro vídeo, que aí a gente aprofunda mais na conexão de personalidade com traços físicos, né, que o visagismo gosta bastante de trocar. E eu aqui nesse YouTube tem vários vídeos, no Instagram também, sobre esse assunto, mas eu espero que vocês tenham gostado, porque aqui a gente fala um pouquinho de celebridades, de fofoca, de entretenimento, mas sempre tentando trazer novos conhecimentos para vocês, até para vocês começarem a se observar mais, entender os traços faciais de vocês, começarem a entender o porquê que vocês dizem que vocês são parecidos com certas celebridades ou com certas pessoas. Tem sempre uma ligação com essas características que a gente pode sempre saber sobre nós. Formato de rosto, traços faciais, coloração pessoal, contraste e até mesmo quando a gente fala de estatura, estrutura corporal. Vamos conhecer mais a gente, né? Nós mesmos. E em 2023 está na nossa melhor versão, não só em 2023, mas sempre. Esse é o meu papel sempre aqui. É isso, pessoal. Beijo e até as próximas semanas, que vai ter muito BBB por aqui. Meu Deus.